encarnação, observa o comportamento daquele profissional da saúde. Em determinado momento, ele percebe sair dos orifícios daquele profissional uma substância viscosa, envolvendo aquela criança e o quadro dela se agravando, piorando. E André Luiz então pergunta ao espírito benfeitor que o tutelava naquela história: o que está acontecendo? E ele diz: são os fluidos do ódio, o ódio destrutivo, que corrói a saúde da criança, que a envolve e degenera as suas energias. Ou seja, não houve a manifestação do verbo, mas o que a criatura sente, ela então emana nas vibrações e nos fluidos. E a maledicência faz da mesma forma com cada um de nós, quando optamos por este comportamento. Nós, através do verbo, estamos emanando esses fluidos deletérios. E quando nos damos conta, sentimos um mal-estar. Ou quando estamos na presença de quem maldiz a outrem, nós sentimos um mal-estar. São as vibrações. E continua a benfeitora espiritual: a maledicência é cultura de inutilidade em solo apodrecido. Maldizer significa destruir. Qual de nós teve essa compreensão? Quando nós estamos maldizendo alguém, nós estamos destruindo a sua imagem para alguém. E que depois nos tornaremos responsáveis pela reconstrução. A verdade é como claro sol. A maledicência é nuvem escura. No entanto, é invariável a vitória da luz sobre a treva. O maledicente é atormentado que se debate nas lavas da própria inferioridade. Tem a visão tomada e tudo vê através das pesadas lentes que carrega. Vejamos que quando nós estamos invigilantes, estamos na maledicência, nós temos um comportamento atormentado. Nós colocamos a lente da maledicência e nós começamos a falar de tudo e de todos a todo instante. Nós estamos envolvidos na própria inferioridade. Nós não conseguimos ver beleza no comportamento alheio. Nós não conseguimos destacar qualidades e virtudes, somente os erros, os vícios e os defeitos dos outros. A palavra malsinante nasce discreta, muitas vezes, para incendiar-se perigosa logo mais, culminando na calúnia devastadora. Nós podemos emitir uma pequena frase da maledicência, e ela pode provocar um incêndio, pode se alastrar, e nós não nos damos conta do mal que fizemos. Não há desejo de ajudar quando se censura. Ninguém ajuda condenando. Não há socorro se a pretexto de auxílio se exibem as feridas alheias, a indiferença de quem escuta. Quanto possível, extingue esse monstro da paz alheia e da tua serenidade que tenta dominar-te a vida. Caridade é bênção sublime a desdobrar-se em silencioso socorro. Volta as armas da tua oração e vigilância contra a praga da maledicência aparentemente ingênua, mas que destrói toda a região por onde prolifera. Quando nós vamos observar a nossa sociedade, diante de tantos equívocos, diante de comportamentos questionáveis, de criaturas que, não obstante, pudessem fazer o bem, fazem o mal. E nós somos convidados, muitas vezes, a todo instante, a dar uma opinião, a se posicionar diante de determinado comportamento. Devemos nos atentar para que este comportamento não seja este caminho, que devemos ter
na caridade, o silencioso socorro. A indignação, muitas vezes, ela pode ser despropositada quando nós efetivamente não fazemos algo no bem. Quando nós nos indignamos e agimos no mal, no caminho da maledicência, que resultado gerará a nossa indignação? Será que nós estamos sendo instrumentos do bem ou instrumento de alastrar a maledicência? Como fala a benfeitora espiritual, oração e vigilância, para não nos perdermos na maledicência. E continua: recusa a taça venenosa, que é a observação da impiedade, e coloca à tua frente. Desculpa o erro dos outros. A tolerância, a paciência, a indulgência. A compreensão de que os outros também erram, como nós erramos. E que se nós desejamos a indulgência e a desculpa dos nossos erros, devemos estender ao erro dos outros. É muito mais fácil informar-se erradamente do que atingir-se o fulcro da observação exata. As aparências não expressam realidades. A benfeitora espiritual utilizou uma expressão muito semelhante no livro Messe de Amor, quando ela vai dizer que artifícios não mudam realidades. E aqui ela vem nos trazer que as aparências não expressam realidades. Ou seja, aquilo que nós aparentamos nem sempre está em comunhão com a nossa realidade interior. A forma oculta o conteúdo. Ninguém pode julgar pelo exterior. É aquilo que os Espíritos falam a Allan Kardec. Deus observa a intenção. A intenção está no conteúdo da criatura. Nós não conseguimos avaliar a intenção de ninguém, a não ser que ela mesma diga da sua intenção. E mesmo assim podemos avaliar e julgar que ela está maquiando a sua intenção. Mas devemos ter cuidado para não julgar pelo exterior, por aquela fotografia que vimos. E a partir dali começamos então a julgar, a condenar e a maldizer. Devemos ter muito cuidado. Devemos buscar oração e vigilância. Quando vier a tentação de acusar e apontar defeitos, lembra-te das próprias necessidades e limitações, e fazendo todo o bem possível ao teu alcance, avança na firme resolução de amar, e despertarás, além das sombras da carne, por onde segues, num roteiro abençoado, onde os corações felizes e livres buscam a vida verdadeira. As nossas necessidades, as nossas limitações, os nossos defeitos. Atire a primeira pedra, recomendou Jesus, porque nós também erramos e devemos ter muito cuidado com as nossas limitações. Deixamos, portanto, a maledicência. Portanto, vimos que é um caminho perigoso. Se nós estamos destacando o comportamento alheio para desacreditar alguém, devemos ter cuidado. Estamos, em realidade, maldizendo. Estamos caminhando pela maledicência. E diz Allan Kardec, o primeiro, reprimir o mal, dentro daquilo que nos move, pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever. Porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Portanto, se nós temos por intenção reprimir o mal, e é essencial que nós nos pronunciemos, diz Allan Kardec que pode ser, em certas ocasiões, um dever.
ele vai dizer: não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Evidentemente que devemos reprimir o mal, e assim nós vamos promover o nosso progresso. Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Portanto, Allan Kardec nos faz uma observação. Não é absoluto esse princípio de Jesus, porque para reprimir o mal, nós poderemos levantar o comportamento alheio. Mas como avaliar? Se é adequado? Se devemos fazer sem nos comprometermos? E Allan Kardec continua: não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. Nós vamos ver no Novo Testamento, por algumas vezes, não muitas, mas Jesus tendo um comportamento enérgico diante do mal. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Torna-se alguém culpado daquilo que condena noutrem. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. Portanto, para censurarmos, para reprovarmos o comportamento alheio, nós devemos ter autoridade moral. Devemos ter valores e virtudes suficientes para apontar o mal de alguém, para levantar os defeitos, os erros, a invigilância de alguém. A consciência íntima, ao demais, nega respeito e submissão voluntária àquele que é investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Portanto, a autoridade do exemplo, do comportamento no bem, da misericórdia, é que nos possibilita olhar para aquele que erra com um olhar de indulgência. Se nós temos olhar de indulgência na compreensão do seu erro, nós só levantaremos aquele erro diante de alguém para reprimir o mal, para que aquele mal não prejudique alguma pessoa, para que não prejudique a sociedade, para não sermos, muitas vezes, coniventes com o mal, nos exigindo, assim, o comportamento recomendado por Allan Kardec. Diante daquela mulher adúltera, diz o benfeitor Emmanuel que, em matéria de amor e sexo, somos todos espíritos comprometidos com o passado de equívocos. E ele diz: por isso ninguém levantou para tirar a primeira pedra, porque por múltiplas existências temos nos equivocado, tanto no campo da amorosidade, da afetividade, quanto da sexualidade. Não foi por outra forma que Jesus disse àquela mulher: nem eu te condeno. Jesus não teria autoridade moral para levantar ali alguma questão? Evidentemente que dentro da condição de espírito puro, Jesus tinha e tem autoridade moral para nos observar. Mas Jesus está revestido da misericórdia. E no processo educativo da alma, do espírito, da imortalidade, que nós já conhecemos, adverte: vá, mas não tornes a equivocar-se. Porque já aprendemos e temos aprendido a todo instante que, a partir do momento que nós nos equivocamos, a partir do momento que nós julgamos o comportamento alheio, nós
como resultado da justiça divina, receberemos segundo as nossas próprias obras. Como consequência inafastável de cada um de nós. Mas Deus observará a nossa intenção, o nosso desejo no bem, e a sua misericórdia nos permite estar aqui hoje, na condição em que estamos, não obstante os equívocos, sem qualquer julgamento ao nosso comportamento, Ele nos dá uma nova chance, uma nova existência, para não tornarmos a errar. E nós vamos ver o texto de André Luiz, no livro Comandos do Amor, quando ele diz: não julgues teu irmão, através de Chico Xavier. Se não detens contigo a função de juiz, chamada a cura das chagas sociais, não julgues o irmão do caminho, porque não existem dois problemas absolutamente iguais, e cada espírito possui um campo de manifestações particulares. Cada criatura tem o seu drama, a sua aflição, a sua dificuldade e a sua dor. E muitas vezes, quando julgamos, por vezes trazemos a expressão: se eu tivesse no lugar dele, eu faria de outra forma. Porque nós não avaliamos. Cada criatura tem o seu drama. A sua aflição, a sua dificuldade, a sua dor. O conjunto das experiências, das suas tendências. Portanto, quando nós falamos que nós faríamos dessa ou daquela forma, nós estamos nos equivocando. Porque cada criatura reage conforme a sua condição evolutiva para determinado fato que se apresenta. Antes de julgar, busca entender o próximo e compadece-te, para que a tua palavra seja uma luz de fraternidade no incentivo do bem. E, acima de tudo, lembra-te de que amanhã outros olhos pousarão sobre ti, assim como agora a tua visão se demora sobre os outros. Portanto, serás julgado pelos teus julgamentos e medido segundo as medidas que aplica aos que te seguem. Nós, quando julgamos, devemos lembrar que outras pessoas nos observam. Nós somos exemplos para quem quer que seja que convive conosco. Aquelas pessoas que não nos conhecem, não conhecem a nossa intenção, estão nos observando. E se estiverem vigilantes, poderão julgar o nosso comportamento. Portanto, que possamos trazer a caridade da indulgência, apresentada na indulgência. Quando Allan Kardec avança, no capítulo seguinte do Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo, ele vai inserir um item lá chamado caridade para com os criminosos, e que nos chama muita reflexão, e podemos fazer o link com o não julgueis. Porque diz Allan Kardec que devemos, para estes irmãos, e podemos dizer para todos nós que erramos, em determinado momento da nossa existência, estendemos àqueles que erram a nossa oração. Porque diz Allan Kardec que basta o arrependimento sincero daquela criatura para que Deus passe a velar por ela de forma mais intensa através do seu anjo da guarda, do seu amigo espiritual, para que ela se converta, não a uma religião qualquer, mas para o caminho do bem. E da mesma forma que nós avaliamos a intenção, que verdadeiramente não avaliamos, porque foge à nossa percepção, como nós avaliamos o arrependimento? A criatura erra agora e logo se arrepende. Diz Allan Kardec que é o primeiro passo para a reparação do erro. Como avaliamos o arrependimento? Podemos estar julgando o comportamento de uma pessoa de 10 anos atrás. Já se arrependeu,
já espiou e já reparou o mal que fez. E nós continuamos julgando. Devemos trazer para o nosso mundo íntimo a certeza de que nós também erramos, que nós somos espíritos imperfeitos e que, se queremos a misericórdia, e se estamos aqui hoje, é fruto da misericórdia divina, que possamos ser misericordiosos para aqueles que erram. E para finalizarmos, vamos trazer a figura de Maria, aproveitando que amanhã é o Dia das Mães. E vamos relembrar essa figura distinta que passou na humanidade. Diz Humberto de Campos, no livro Lázaro Redivivo, que não havia coração mais angustiado em toda Jerusalém do que o de Maria. Pela prisão do seu filho, a madrugada em claro, pensando na dor daquele a quem ela tanto amara, que fizera o bem a tantas pessoas, que espalhou o evangelho do amor, do perdão e da paz. Diz Humberto de Campos que ela era a figura mais angustiada e mais aflita. Diz na narrativa de Humberto de Campos que ela passou a acompanhar a Via Crucis de Jesus. E cada um daquele espinho era para ela uma reprodução na própria carne daquele ferimento. De que o sofrimento do filho reproduzia e repercutia na sua alma. E ela, então, diante da cruz, vendo os momentos finais de Jesus, naquele corpo, era a figura mais triste. Mas, ao mesmo tempo, narra Humberto de Campos que ela observa Jesus e passa em revista a sua história de vida ao lado daquele filho. E ela lembra, então, que em determinado momento ela foi visitada por um anjo, um espírito, para lhe anunciar o próprio Cristo. E ela lembra-se do seu compromisso com Deus. Eis aqui a tua serva. Seja feita conforme a tua vontade. E ela, naquele momento, diante da cruz, se enche de esperança novamente. Era a providência divina. Era a vontade de Deus que aqueles acontecimentos se sucedessem, para que o Evangelho de Jesus resplandecesse através da sua ressurreição. A própria imortalidade da alma, confirmando o seu Evangelho. E vamos observar, seja nas obras de Amélia Rodrigues, de Humberto de Campos, Boa Nova, no capítulo 30, quando ele vai trazer a história de Maria de Nazaré, narrando que ela foi para Éfeso, tempo depois. Em momento algum vamos ver aquela criatura julgar aqueles que crucificaram seu filho. Em momento algum vamos ver naquela criatura a revolta, a maledicência. Vamos ver nela o comportamento crístico. Daquela que, diante da injustiça humana, das dores que carregava, abre o coração para todos aqueles que o buscavam todos os dias, falando das suas dores. Para aquela que carregava no coração momentos difíceis. E ela dizia a cada um: tudo passa, meu filho, tudo passa. A amorosidade. Mesmo diante das dificuldades, devemos nós armar o coração com amor, para que todas as criaturas recebam das nossas palavras a bondade, a indulgência e o perdão, sem julgar, sem condenar. Porque cada um de nós, como filho de Deus, tem um compromisso de auxiliar aqueles que estão conosco. E podemos ter, então, esse comportamento de Maria, nessa figura resplandecente do Evangelho, acolhendo aqueles que erram, para lhes dizer
de que é necessário retificar os passos, que é necessário seguir no caminho do bem, para onde todos nós estaremos ou estamos caminhando hoje. Que Jesus nos abençoe e tenha misericórdia de cada um de nós, pelo nosso comportamento ainda, muitas vezes, perturbador, mas que estamos com desejo sincero de seguirmos o Teu Evangelho. Muito obrigado a todos. Agradecendo a casa pelo convite, pela alegria de estar sempre na casa de Jesus. Muito obrigado. Nós é que agradecemos você, Jefferson, por estar sempre aqui conosco. Muito obrigado e volte sempre.